Feliz sábado a todos. Eu estou, talvez que nenhum alienígena aqui, de focinheira azul, mas nós vamos tirar. Essa máscara, só quero informar os senhores que será descartada, porque eu tenho outra, quase que sai o rosto junto. Tem uma outra dessa, que não será mais utilizada, está lacrada aqui, vai ser usada depois. Irmãos, é uma situação com a qual a gente nós nunca esperávamos, não é? Estar convivendo, estar vivendo uma situação no contexto atual. Mas nós louvamos a Deus porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós estamos aqui na casa do Senhor, não é? Depois de em torno de quatro meses, é isso? O último, mais ou menos, mais um pouquinho, quase 4 meses, né? A última vez que nos reunimos foi o terceiro sábado de março, 14 de março, não é isso, Marcelo? E nós estamos aqui na casa de Deus com poucos, a igreja de forma representativa, através das famílias, os bancos todos foram numerados, e nós tentamos organizar para que as pessoas fiquem distantes, 2 metros de distância uma das outras, e as famílias que aqui estão, sim, essas que convivem sob o mesmo teto, podem sentar juntinhas, agarradinhas, aí no mesmo banco. Nós louvamos a Deus porque Ele tem nos guiado até este lugar. E nós queremos também agradecer as pessoas que nos têm acompanhado pela internet. Temos, não sei quantas estão no momento nos acompanhando, assistindo. Eu teria que ver aqui, isso é meio complicado no momento, não é? E nós louvamos a Deus porque Ele tem alcançado muitas pessoas através da internet que não poderiam estar aqui. Estão pessoas de longe. Eu gostaria de dar um abraço aqui a algumas pessoas que estiveram conosco e estão aqui no YouTube, por exemplo, né? Nós queremos, já foram saudados alguns aqui. Queremos dar um bom dia ao Adriano, Alessandra, Giane, Bebeto, Iveline, Alessandra, Valésia, Levi Queiroz. Ele pede oração pelos seus 3 filhos, Mateus, Fernanda e Jonas, também, e pela sua saúde, que ele está fazendo tratamento de câncer de fígado. Também agradecemos a presença da Gracinha, do Fábio, Rosane Roncato, Cristiano Silveira, de Curitiba, por acaso acho que é meu tio, né? Também tem alguns parentes aqui assistindo, de São Paulo, meu primo Adilson, de São Paulo, Joana Matos, Carol também está aí, minha filhota, Fernanda, Paulo Henri, Bianca Montanari, professor Amaro, Marilda, enfim, Gilda, Leandro, Wagner, Aparecida do Espírito Santo, olha, temos gente aqui de longe assistindo, enfim, quem mais aqui? E eu tenho um pedido especial de oração, eu coloquei aqui no chat do YouTube, pelo Joel. Joel é uma pessoa, um membro de Campo Grande, um líder da igreja, um dos fundadores da igreja de Campo Grande. Joel está há mais de 50 anos naquela igreja. E ele está com problema de saúde, está com fibrose pulmonar. É uma doença assim que não tem solução imediata e depende de um medicamento muito caro. Então, se alguém quiser ajudar depois, financeiramente, pode nos procurar. O Joel precisa, acima de tudo, de nossas orações e de um milagre. O Joel é uma pessoa muito influente na igreja e cantou no meu quarteto, quer dizer, eu toquei no quarteto dele, foi ele quem me convidou, uma pessoa muito amável, e quem conhece a igreja de Campo Grande, é impossível não conhecer o Joel. Então, ore pelo Joel, o Joel de Paula, ele deve estar... A sua filha foi enviado um link, para não sei se eles estão assistindo a gente, mas receba o nosso carinho e a oração deste distrito, dessas pessoas, dessa comunidade religiosa. Nós queremos, nesse instante, abrir a palavra de Deus e antes gostaríamos de, mais uma vez, orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai misericordioso, nós te louvamos, Senhor, pela maravilhosa bênção de estarmos na Tua presença e nesse momento de abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor venha, que o Seu Espírito venha falar ao nosso coração nesse momento e possamos ouvir a Tua voz e que possa haver transformação de vida na minha vida e na vida daqueles que estamos assistindo.
Usa-me como apenas um mensageiro nesta manhã, e que a tua mensagem seja dada através do teu Espírito, através de mim. Teu servo usa a minha voz, a minha boca, os meus lábios, unge os meus lábios para falarmos somente as coisas do teu reino, que as tuas verdades preciosas possam ficar no coração daqueles que a ouvem. Te rogamos e imploramos essas bênçãos. Abençoa de forma muito especial aqueles que estão enfermos, especial pelo Levi e pelo Joel. Nesta manhã nós te oramos que o Senhor toque na saúde desses teus 2 filhos e todos aqueles que também pediram oração. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 18. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 18. Só quero avisar também que eu estou distante das pessoas mais próximas, a 4 metros de distância, e eu prometo que vou me comportar aqui atrás do púlpito, tá ok? Eu não gosto geralmente de ficar parado, mas hoje eu tenho que me comportar por aqui, tá bom? Tem aqui a irmã Regina, Samuel, sua esposa, que estão mais próximos de mim aqui, não é? E o Evandro e a sua família também. Vamos então à leitura da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 até o verso 18. A gente vai poder acompanhar na tela também? Ok. Você na internet vai acompanhar o texto, a leitura pela tela. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Sabe, queridos, antes de nós entrarmos na história, temos que entender o contexto dessas 2 nações, os israelitas e os sírios. A terra da Síria é chamada também nos tempos antigos no grego de Arã, e foi esse povo que até o reinado essa história aconteceu mais ou menos 850 anos antes de Cristo, o ano 850 antes de Cristo. E o reino de Israel havia sido forte até o rei Acabe. Os sírios temiam Acabe, e lhe respeitavam e perdiam as guerras contra Acabe. E depois de Acabe veio Acasias, e depois de Acasias, o rei de Israel, aqui no momento, provavelmente era o rei Jeorão. Na sucessão dos reis, era Jeorão, que reinou durante 12 anos. Ele era neto de Acabe, filho de Acasias. E apesar de que a Bíblia cita como filho de Acasias no capítulo 3, ali filho quer dizer, pode ser também neto. A Bíblia cita o nome mais importante, que foi Acabe, um nome mais importante do que Acasias. Então ali estava o neto de Acasias como rei de Israel. A Bíblia não cita o seu nome por não ter tanta relevância no ponto de vista do escritor. A Bíblia também não cita o nome dos reis, do rei da Síria, provavelmente Ben-Hadad II, ou talvez o seu sucessor Azael, provavelmente Ben-Hadad, porque logo no verso 24, depois disso, ajuntou o Ben-Hadad, rei da Síria. Então o rei Hadad estava em voga aqui, era o rei da Síria. Os sírios eram povos muito perversos. Se você ler no capítulo 8, verso 12, o próprio Eliseu diz que, profetizando para o futuro, o que Azael faria contra o povo de Israel, a Bíblia diz que Eliseu chorou. Interessante, né? Interessante que na Bíblia nós vemos poucos homens chorando, poucos personagens chorando. Um deles, dentre tantos, foi Davi chorou, outras pessoas, Jesus chorou, e aqui você vem citando, Eliseu também chorou. E quando Eliseu encontrou-se com Azael, que era o servo ainda de Ben-Hadad, Eliseu chorou pelo que ele iria fazer contra o povo de Israel. E olha o que esse povo era capaz. A profecia: deitarás fogo às suas fortalezas. Quer dizer, os sírios futuramente iam incendiar as fortalezas de Israel, a fortaleza de Israel. Matariam a espada os seus jovens, esmagariam os seus pequeninos, mataria as crianças, e rasgarás o ventre das mulheres grávidas. Então era um povo realmente sanguinário.
E esses eram os sírios. Eles viviam em guerra contra Israel. E nesse período, depois da morte de Acabe, Israel havia sido enfraquecido militarmente. Não estavam fortes. Porém, quando nós estamos fracos, é que Deus entra participando da nossa vida. Quando nós nos tornamos fracos, é que então pedimos forças para sermos fortes. Se você se acha uma pessoa forte, se você se acha uma pessoa capaz de resistir o pecado e a tentação, cuidado, porque aí que pode acontecer uma grande queda. Sabe, queridos, o povo de Israel se achava fraco, debilitado, mas eles tinham uma grande arma em seu favor. Eles tinham quem do seu lado? Deus. E na pessoa de Deus, o representante desse Deus também estava com Israel. Quem era? O profeta Eliseu, um homem poderoso, que até então, as histórias anteriores, Eliseu fez flutuar o machado, Eliseu fez alguns milagres e era um profeta poderoso. Também queremos lembrar no contexto que Israel aqui se referia ao reino do norte, cuja capital era Samaria. O povo hebreu havia se separado na época, depois da morte de Davi, ou melhor, depois da morte de Salomão. O povo de Deus se separou entre Reino do Sul, que ficava Jerusalém, cuja capital era Jerusalém, com as tribos de Judá, e mais parece que a tribo de Dan, e as outras 10 tribos formaram o Reino do Norte, cuja capital passou a ser Samaria. Então nós temos aqui um povo meio que dividido, eles tinham 2 reis, não é? Em Judá, nessa ocasião, segundo pesquisa bíblica, nessa ocasião estava reinando em Judá Jeorão. Então não confundam, Jeorão era o rei de Judá, e o rei de Israel era Jorão, nomes até parecidos. E esses reinos, ou esse rei, Eliseu fazia parte do reino de Samaria, o reino do norte. Então Eliseu era um profeta que atuava na região do norte. Sabe, queridos, Eliseu era o grande segredo, era o grande trunfo militar a favor do povo de Israel. E a gente vê aqui nos versos iniciais que eles estavam fazendo guerras entre sírios e israelitas. E toda vez que os sírios armavam uma armadilha, o povo de Israel se safava, eles não conseguiam pegar Israel. E isso aconteceu nem uma, nem duas, nem três, mas aconteceu dezenas de vezes. Os sírios eram mais fortes militarmente, mas Israel estava sempre fugindo estava sempre fugindo das mãos dos sírios. Até que então chegou a notícia nos ouvidos dos sírios que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, e esse profeta dava todas as dicas de para onde o povo de onde estavam os sírios. E sendo assim, Israel fugia das armadilhas militares onde eles estavam. Sabe, queridos, o mesmo Eliseu que anos antes, ou um período anterior, havia curado um general do governo da Síria, provavelmente um general de Ben-Hadad. Esse mesmo Eliseu que fez o bem para um povo, para um sírio, para um povo que não fazia parte do povo de Deus, esse mesmo profeta estava dando dicas em favor do seu próprio povo. E o tempo passou, e no verso 11, depois de muitas tentativas de destruir ou eliminar, matar muitos israelitas, a Bíblia diz no verso 11 que o rei da Síria, tendo-se turbado com este incidente, chamou os seus servos. A Bíblia diz turbado, o significado dessa palavra quer dizer se irritado, ficado nervoso, irritado e frustrado depois de várias tentativas e todas recheadas com a bandeira do fracasso. Sabe, eu não sei se nessa manhã eu estou falando para alguém que tem tentado muitas vezes, tem tentado fazer muitas coisas na vida e tem se deparado com a bandeira do fracasso. Eu não sei se porventura você tem, durante esse período, tem tentado, está desempregado e tem tentado arrumar um emprego e não consegue.
Eu não sei se nesse período você tem tentado reatar seu relacionamento com alguma pessoa e também não consegue. Eu não sei se nesse período você tem tentado acertar na sua profissão e aí na escolha de uma profissão, você que é jovem, ou talvez tenha tentado nisso e também não tem conseguido. Talvez você tenha tentado fazer o Enem várias vezes e ainda não conseguiu passar. E está somente vendo a bandeira do fracasso, mas tem a esperança de que há um Deus no céu que cuida dos nossos fracassos. Amém? Há um Deus no céu que cuida das nossas frustrações e Ele sara as nossas enfermidades. Amém? Eu conheço pessoas que tentaram muitas vezes, talvez esteja falando para alguém que já tentou muitas vezes tirar a carteira de habilitação, mas fracassou na hora da prova prática. Lá em casa eu sempre costumei dizer para as meninas quando foram fazer prova, a carteira já é sua, não importa quantas vezes você vai tentar. Funcionou bem, graças a Deus. Não é? Não tentaram muitas vezes, mas funcionou bem. Não importa se você tem tentado. Há pouco na internet, acho que Carol que me informa essas coisas, e Carol me disse, pai, tem uma pessoa que eu li aqui, antes dela fazer prova, que uma senhora tinha tentado mais de 15 vezes fazer a prova do Detran, e não tinha passado, e estava tentando mais uma vez. Assim é a vida, é feita de tentativas. Fracassados são aqueles que se conformam com o fracasso. Mas se você, querido, sentiu só o sabor do fracasso, tenha certeza de que Deus está contigo. A sua história ainda não teve um desfecho, porque Deus só coroa os seus filhos com a vitória. Amém? E você diz, se bem, então Deus não está me ouvindo. Eu estou falando de uma vitória, acima de tudo, não é uma vitória financeira. Eu estou tentando passar num concurso, Polícia Federal, já tem 10 anos, eu não consegui. Só porque o salário é acima de 15 mil reais. Eu não sei se isso é melhor para você. Eu não sei se esse é o plano que Deus tem para você, mas tenha certeza de que Deus quer o seu melhor. Deus, se você confiar nesse Deus maravilhoso, Deus vai te coroar com vitória. Eu não sei se a vitória é ganhar o salário dos 15 mil reais, mas quem sabe a sua vitória seja ganhar talvez um pouco menos, não é? Talvez você não precise de tanto. Quantas pessoas não precisam de tanto? E nesse período de pandemia nós aprendemos, eu quero sair um pouquinho aqui do tema, mas nesse período de pandemia aprendemos uma grande lição, que nós não precisamos de muita coisa para viver. É ou não é? Quantas vezes vamos várias vezes aos shoppings, às lojas, vamos comprar roupa, e tênis, e calçado, e sapato, e um equipamento novo, isso e aquilo outro, e no período inicial da pandemia, onde todos estávamos trancados e com muito medo, ao menos eu me senti assim, meio apavorado, a cidade deserta, e essa sensação, todos tiveram essa sensação, ao menos a maioria teve, nós percebemos que não precisávamos de muita coisa. O shopping pode aguardar por muito tempo, não é? As lojas também podem aguardar. E nós precisamos apenas de estarmos em comunhão com Deus, de comermos e estarmos relacionando com algumas pessoas, especialmente aquelas com as quais convivemos. Esse abraço, infelizmente, hoje nós não temos aqui na igreja. Nós estamos num culto, não vou dizer frio, literalmente, que hoje está um dia friozinho, não é? Mas é um culto que nós não podemos nos abraçar, sentir o calor humano. Mas, por enquanto, isso é passageiro. Logo, logo. Eu nem gosto da frase, esse novo normal. Para mim, isso não é o normal. Não gosto dessa frase no sentido de que isso não é normal. Deus não nos criou para vermos a igreja, sentarmos longe 2 metros um do outro e com máscara. Não posso nem ver o sorriso do Mauro. Não posso ver, já riu agora, só posso ver os olhinhos fechando e a gente vê a expressão pelos olhos, não podemos ver mais o sorriso das pessoas. Esse não é o normal para mim. O normal é todos estarmos como antes, é estarmos convivendo de uma forma, não é, sem restrição nenhuma, mas logo, logo vai passar. A verdade é que Ben-Hadad sentiu a bandeira do fracasso na sua vida. A Bíblia diz que ele sentiu-se turbado, irritado, fracassado. Na linguagem do adolescente seria bolado, não é? O adolescente fala, já há alguns anos essa palavra surgiu, daqui a um dia vai surgir outra,
E eu falava para lá em casa, mas vem cá, o que é esse negócio de bolado? Até eu aprender. Pai, bolado é negócio de estar irritado, está nervoso, enfim, está frustrado. É isso que é bolado. E o rei da Síria ficou, na linguagem do adolescente, bolado, boladão, como eles dizem. E ele chamou os seus servos, olha, eu quero descobrir entre vocês quem é, na linguagem do adolescente, quem é o X9? É ou não é? Quem é o espião? Quem é o dedo duro? Quem é que está passando informação para o rei de Israel? Porque todas as minhas empreitadas militares, ele descobre e ele não está lá presente, foge. Eu não consegui pegar ele nenhuma vez. Ah, queridos, até que um alto funcionário a Bíblia não diz quem, mas um funcionário, né, próximo ao rei, e chegou, rei, Vossa Majestade, com toda humildade eu posso falar? Ele deve ter levantado a mão com muita timidez, diante da fúria de um rei frustrado, que não conseguia vencer o seu inimigo. E aí, eu imagino que esse servo, esse funcionário do rei, rei, com toda humildade, eu posso falar? E o rei, pode falar! Eu imagino, e aquele servo meio gaguejando, olha, rei, eu ouvi dizer, e olhou para o lado para ver se as pessoas apoiavam a sua ideia, eu acho, rei, que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e esse profeta, ele é um profeta do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, e quase pregou para o rei, eu imagino. Esse profeta é tão bom, que ele sabe, rei, tudo que o Senhor pensa e fala, não só o que o Senhor fala, o que o Senhor pensar na sua câmara, no seu quarto de dormir, antes do Senhor falar, ele já sabe o que o Senhor está pensando. E ele revela tudo para o rei de Israel. Sabe, queridos, o rei com a sua visão, né, ofuscada pela fúria, e não tinha a sabedoria de Deus, certamente, esse rei agora diz o seguinte, em vez de tentar achar uma solução, olha como é que nós, seres humanos, agimos. Em vez de ir na fonte do problema, ele vai tentar tratar do quê? Da causa. Ele vai tratar na fonte da causa, ele vai tratar da consequência do problema. E nós agimos assim muitas vezes, é ou não é? Sim ou não? Agimos assim muitas vezes. Os homens geralmente agem por impulso, muitas vezes assim, não é? E nós, em vez de resolvermos a causa do problema, vamos atacar a consequência do problema. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Se der algum vazamento de água aqui no interior da igreja, aqui não tem só cano, só ali atrás. Mas se tiver um vazamento de água aqui, a primeira reação que os homens, especialmente os homens, vão ter é afastar os bancos para a água não pegar. Os homens vão pensar assim, estou errado, os homens que estão aqui presentes? Vai tentar empilhar um banco em cima do outro para não estragar o banco, etc. e tal. Mas uma pessoa mais sábia faria o quê? Geralmente os homens não são tão sábios nessa hora. Me perdoe, mas nós somos assim, não somos tão sábios. O que faria uma mulher com um pouquinho mais de sabedoria? Iria procurar onde estava vazando o cano, para tentar fechar a torneira, ou o registro que estava provocando aquele vazamento de água. Então, mais ou menos assim fez Ben-Hadad II. Ele falou o seguinte, olha, para resolver esse problema, eu vou prender Eliseu. Como que ele ia prender Eliseu? Vamos analisar aqui. Como? Eliseu era a consequência. Ou melhor, Eliseu era a causa da questão. A causa era o Senhor, era Deus. E prender Eliseu seria como? Se o próprio Eliseu sabia tudo que ele planejava. Então não fazia sentido, mas mesmo assim, esse rei investiu nisso. E veja só a visão deste rei. E aí ele perguntou, olha, onde é que está esse homem? E perguntou aos seus servos, e algum servo lá, um outro levantou a mão com muito medo também, Senhor, Vossa Majestade, nós, pelos nossos informantes aqui, sabemos que Eliseu está na cidade de Dotã. A cidade de Dotã ficava a 16 quilômetros a noroeste de Samaria, ficava num vale por onde passava, era caminho de Gileade e dava acesso ao Egito, né, no Oriente Médio, acesso ao Egito. E Dotã era uma cidade onde havia algumas montanhas por proximidade. Era fácil chegar a Dotã
e sitiar a cidade de Dotã. E Eliseu estava lá, e o rei Ben-Hadad fez o quê? A Bíblia diz que ele enviou fortes tropas para a cidade de Dotã. Este lugar certamente era um lugar por onde também José havia sido vendido pelos mercadores, onde os seus irmãos venderam José do Egito aos vendedores, aos mercadores, aos viajantes ismaelitas. Foi este mesmo lugar marcado por esta situação. E a Bíblia diz que à noite, antes de anoitecer, no verso 13, e ele enviou cavalos, carros e fortes tropas. E eles cercaram de noite, eles cercaram a cidade. Queridos, diante de tal empreitada militar, não havia como sair de Dotã. O rei Ben-Hadad havia mandado o que ele havia de melhor no seu grupo militar para cercar Dotã e prender Eliseu. Mas a Bíblia diz que logo o homem de Deus, amanheceu o dia, a cidade estava cercada e o moço que auxiliava Eliseu acordou cedo. Certamente ele acordou mais cedo para preparar o de jejum de Eliseu. Ele era um auxiliar de Eliseu. Eliseu já não era um garotão, já era um senhor, eu imagino. E este jovem aqui provavelmente não era Geazi, como o servo anterior de Eliseu. Geazi estava sofrendo as consequências da sua escolha. Provavelmente estava sofrendo as consequências da lepra. Então, o servo que estava se referindo não era Geazi, mas era algum servo da escola dos profetas, que eram enviados para trabalhar, para auxiliar o profeta Eliseu. O objetivo dessa estratégia era fazer com que aquele aprendiz de profeta aprendesse com o veterano, com o experiente, o homem de Deus, como era conhecido Eliseu. Aquele rapazinho, ele estava ali para ele servir como um discípulo de Eliseu. Só que aquele rapazinho não havia aprendido ainda uma lição de fé. A sua visão era limitada. Ele só conseguia ver o que estava à sua frente. E quando ele chegou apavorado, meu senhor, Eliseu, meu senhor, acorda. Eu imagino. E ele disse, olha, lá está a cidade, estamos todos cercados pelos homens da Síria. Cavalos, carros, uma tropa muito bem armada, com espada, com flecha, com enfim, não tinha arma de fogo, R-15 na época não. Mas eles estão muito bem armados. Meu senhor, o que nós faremos? Disse o servo de Eliseu. Ai, meu senhor, o que nós faremos? Ah, queridos, Eliseu, eu imagino que acordou calmamente. Um homem que andava com Deus. A Bíblia cita especificamente que ele era chamado o homem de Deus. Podemos falar sobre isso aqui por muito tempo. Como você é conhecido no seu trabalho, na sua vizinhança? Como você é conhecido na sua própria família? Você é conhecido como alguém que serve a Deus? Você é conhecido como alguém que professa seguir a um Deus verdadeiro? Pois Eliseu era conhecido como um homem de Deus. E a Bíblia diz que o homem de Deus disse as palavras para o seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A primeira parte do verso, não temas, é maravilhoso. A Bíblia, em várias situações, cita essa expressão, não temas, não tenham medo, confiem no Senhor. Deus é contigo. Muitas palavras, vários textos são repetidos ao longo da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a expressão, não temas. E nesse momento que nós estamos vivendo, em que nós passamos certa apreensão por pegar o vírus, não pegar o vírus, ser contaminado, perder o emprego, enfim, conseguir algumas coisas, conseguir manter a nossa família, a palavra de Deus nesta manhã está dizendo para você, em duas palavras, pequena frase, não temas. Se você anda muito amedrontado, se você anda muito acuado, depressivo, e talvez pensando no que vai saber, não se sabe o que vai ser o seu futuro, a palavra de Deus está dizendo para você nesta manhã, não temas, não tenha medo, confie em Deus, Ele tem a solução para todas as respostas, para todos os problemas.
Sabe, queridos, o homem, a Bíblia diz que Eliseu agora orou ao Senhor. E, Senhor, a oração de Eliseu não foi primeiro destruir o exército, não. A oração de Eliseu a Deus foi, em primeiro lugar, ele ficou tão preocupado com aquele rapaz, que a Bíblia diz que ele orou a Deus primeiro em favor do rapaz. O que a Bíblia diz? Aí no verso 17. Peço-te, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Queridos, nós poderíamos terminar o sermão aqui. Peço-te que abra os olhos para que veja. Talvez essa seja a maior oração que devemos fazer nesta manhã. Porque muitos de nós estamos com os olhos fechados, tapados, a nossa visão limitada, e não conseguimos enxergar muito longe nos planos de Deus. Talvez você esteja passando por algum problema tão grave, ou está consumindo suas energias do seu coração, que você não consiga ver adiante, pelos olhos da fé, aquilo que Deus poderá fazer por você. Amém? A Bíblia diz que agora Eliseu faz a segunda oração, e a segunda oração está no verso 18. Aliás, a resposta de Deus, a resposta à oração foi imediata. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, estava em Dotã, estava cheio de cavalos e carros de fogo. Mas esse exército não era o exército de Ben-Hadad. Esse não era o exército sírio. Este era o exército dos anjos de Deus. Amém, queridos? Há um exército de anjos à nossa disposição para lutar em favor dos seus filhos. No livro de Salmos, capítulo 34, verso 7, se eu não estou enganado, a memória não falhar, a Bíblia diz que Deus dará ordem aos teus anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Precisamos ter essa certeza, não estamos sozinhos neste mundo. E quantas vezes você já sentiu a presença de um anjo de Deus te protegendo numa situação difícil? Por quantos lugares desertos você já passou com medo de assalto? E no seu coração, na cidade do Rio de Janeiro, então, nós passamos várias vezes por essa situação. Às vezes à noite, num lugar que não tem muita gente, e você olha para o lado, olha para o outro, não vê ninguém na rua, já passa das 9 da noite, está meio frio, e você olha para cima e diz: Senhor, me proteja. É ou não é? Senhor, me proteja. Quantas vezes Deus tem à disposição milhares e milhares de anjos para nos proteger? Aliás, só precisamos de um anjo. O poder apenas de um anjo. O anjo que tem menos poder no céu seria suficiente para ao descer à terra, consumir a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Se ele mostrasse como realmente ele é. É que os anjos, para estarem conosco, precisam assumir a forma humana para que nós não morramos na sua presença, ou ficarem invisíveis para que nós não morramos na sua presença. Deus tinha um plano especial. E a segunda oração de Eliseu foi no verso 18. E orou Eliseu, e como desceram contra ele. Aí o exército da Síria receberam a ordem para atacar Dotã. E como eles receberam a ordem de ataque, Eliseu então fez a segunda oração. E qual foi a oração de Eliseu? Fere, peço-te. Ele orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. A Bíblia não fala exatamente que cegueira, se for uma cegueira física completa, provavelmente não. Mas essa cegueira que é citada aqui é a mesma palavra em hebraico, que eu não sei dizer em hebraico, não consegui falar, impronunciável. A mesma palavra que aparece aqui aparece no livro de Gênesis, quando Ló estava sendo atacado a sua casa, que foi uma previsão de uma invasão, uma possível invasão dos moradores que queriam abusar sexualmente dos 2 anjos que estavam na casa de Ló. A Bíblia diz que eles foram feridos de cegueira. Essa cegueira, segundo o comentário bíblico adventista, provavelmente é uma ilusão de ótica e que eles não tinham a realidade dos fatos que estavam à frente deles. Então era uma cegueira, não era totalmente física, ficar cego e não enxergar tudo escuro, não era isso. Eles não enxergavam a realidade do que estava à frente deles.
Portanto, eles não conseguiram tomar nenhuma atitude daquilo que eles, como se fosse uma espécie de um alucinógeno. E eles ficaram tomados com aquela, meio lesados, e não entendiam bem o que estava acontecendo. E a Bíblia chama isso então de cegueira. A Bíblia, e certamente, depois nos versos seguintes, o que aconteceu é que Eliseu levou esses homens até Samaria, e aí você tem outro desfecho de outra história. E nós vamos ficar por aqui. O que nós queremos destacar nesta manhã são 4 coisas, ou 4 tipos de visões de pessoas que têm a sua visão, 4 tipos de cristãos que temos, há pessoas com 4 tipos de visões que enxergamos nesta história. Primeiro grupo de pessoas, aquelas que só enxergam o natural. Quem eram essas pessoas? O rei da Síria e o servo de Eliseu. O rei da Síria, quando ele viu a notícia, olha, Eliseu tem um profeta lá, que ele diz tudo o que você vai fazer. E o rei da Síria, Ben-Hadad, estava tão cego que não pôde raciocinar. Bom, se ele sabe de tudo, o que eu fizer, a estratégia que eu fizer, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Talvez o único caminho para o rei da Síria seria orar a Deus, ao mesmo Deus de Eliseu. Talvez esse fosse o único caminho. E de pedir trégua, não é? E pedir paz e se reconciliar. Olha, eu quero orar, pedir desculpas aqui que eu estou tentando perseguir vocês, mas não consigo. Talvez essa fosse a direção mais sábia. A outra pessoa que só enxergava o que estava à sua frente era o servo de Eliseu. Senhor, eu estou vendo o inimigo, nós vamos morrer. Era isso que ele, só a Bíblia não cita isso. Mas a sua angústia, o seu medo era que ele e todo mundo iriam morrer. Sabe, quando nós vemos uma situação difícil, realmente nós podemos achar que vamos morrer. Há um tempo atrás eu estava com a família, saí aqui em Realengo, e saímos da rua Sesefredo, na casa da minha sogra, e viramos a rua Nepomuceno, todo quem mora no bairro conhece. E quando nós viramos a curva, estávamos dentro do carro, estava eu, Claudinho e Carol, Suzane não estava na parada ainda, e faz algum tempo isso. E quando nós viramos a rua, um carro à nossa frente, desceu um homem do carro que estava à nossa frente, a uns 10 metros à nossa frente, desceu um homem com uma pistola, imagino um homem forte com pistola, abordando 4 outros rapazes que vinham de encontro a ele a pé, que estavam na rua. E quando o homem puxou a pistola e apontou para os homens, pronto, aqui dentro do carro houve um rebuliço. Volta, nós vamos morrer. Eu falei, calma. Ele não está apontando a arma para nós. Mas as duas já estavam com a sensação de que iriam morrer. Estavam com medo, podia sair tiro. E sabe, depois, provavelmente aquele homem era um policial, civil provavelmente, morava por ali, e estava abordando os rapazes que foram, enfim, ele não fez nada, mas só perguntou, mas os intimidou, eles fugiram dali, e nós, depois que ele fechou a porta, aí nós passamos. Eu não me lembro nem exatamente qual foi o nosso caminho depois daquela rota. Há pouco tempo no trem, viajando no trem, vindo do trabalho para casa, eu também passei por uma situação difícil, e você, como carioca, talvez tenha passado também. Eu estava sentado no trem, mexendo no celular, aproveitando, remindo o tempo, e aí, de repente, entram 2 rapazes no 5º vagão. Um rapaz, e grita assim, ele aponta uma arma, não sei se era falsa, se era de verdade, aponta uma arma para o corredor do trem e grita assim, se você correr, eu vou te matar. Se tentar sair do trem, eu também vou te matar. E aí me veio à mente, aí vem aquela adrenalina de pânico, não é? E aí a primeira reação foi pegar o celular e coloquei atrás da mochila. Eu estava sentado no trem, coisa rara, né? Andar sentado, horário de 1h da tarde aproximadamente, no sentido Santa Cruz, Padre Miguel. E aí, o que aconteceu? A minha primeira reação foi esconder o celular. Falei, esse homem está perseguindo alguém que fez algum mal a ele, ou alguém que fugiu dele. E eu não entendi nada. Aqueles ladrões, queridos, eram ladrões muito ruins de comunicação. Ainda bem, graças a Deus. Na verdade, ele estava assaltando o trem. E como que eu ia saber isso? Aí, segundos depois, ele diz, olha, todo mundo me dá um celular. Não, desculpa, ele não falou nada de celular. E ele apontando a arma para todo mundo, ele não foi claro dizer, nem ladrão, ele não soube nem roubar.
Tinha que ter uma aulinha na escola para aprender a falar. E aí ele falar o que ele quisesse. Primeiro ele tinha que dizer o quê? Isto é um assalto. Coloquem todos os celulares para que eu possa ver e nós vamos ver meus amigos aqui vão recolher. Meus amigos, né, do alheio. E ele, não, mas ele não anunciou o assalto assim. Ele não foi claro no assalto. Eu escondi meu celular. Os que estavam perto, todo mundo ficou assim apavorado. Eu fiquei também um pouco com medo, é lógico. Uma arma não estava apontada para ninguém, estava num corredor. Minutos depois ele avançou. Os parceiros dele recolheram um homem que estava, um homem alto, forte, estava em pé perto da porta, abordou esse homem, você é policial, você é policial, e ele disse, não, não sou policial, não, me dá seu celular, e pegou o celular dele, e alguns, por tanto medo, entregaram o celular, alguns poucos, ele recolheu naquele vagão os 6 celulares, não soube roubar, né? Ele não soube falar, ele pediu, a Bíblia diz que pedir, dar-se-vos-á, ele nem pediu, nem ganhou. Esse ladrão era muito ruim, devia ser inexperiente, graças a Deus que ele era. Ele não pediu o celular de ninguém, ele saiu catando, e alguns por medo já oferecendo o celular, e aí entregaram, e ele levou. Falei, o meu, se ele não pediu, eu não vou entregar. Tem que aprender a pedir. A Bíblia diz que eu só tenho que dar se pedir, ainda mais numa situação dessa. E eu fiquei com o meu celular, guardei, e mais tarde, para o desfecho da história, vocês estão curiosos, esses ladrões foram pegos, eram 3 ou 4, foram até espancados pela população e os camelôs correram atrás deles, e aí descobriram que a arma era falsa, a arma era de brinquedo. E eles foram presos pela polícia para que a vida deles fosse salva. Sabe, queridos, que nós queremos, já estamos um tempo extrapolado, a pessoa, existe o segundo grupo de pessoas pessoas que não têm fé, aquelas que conhecem a Deus, admitem que Deus existe. O rei Sírio também se enquadra nessa, ele não teve fé de pedir a Deus alguma coisa. Existe o terceiro grupo que tem pouca fé. Então, o primeiro grupo, vamos repetir aqui, são pessoas que não enxergam, só enxergam o natural. O segundo grupo, Marcelo está anotando, são pessoas que não têm fé, creem em Deus, que Ele existe, mas não se entregam a Ele, não creem nas suas promessas. Existe o terceiro grupo que tem pouca fé, também pode se enquadrar o servo de Eliseu. Ele viu aquela situação e, Senhor, o que faremos? Ele não sabia o que fazer. E a Bíblia diz que, em Romanos 8:31, se Deus é por nós, a Bíblia diz o quê? Paulo diz, quem será contra nós? Existe o quarto grupo, pessoas de muita fé. Esse é o único que se enquadrava, era o próprio Eliseu. Nesta manhã, quero dizer para você que você e eu podemos estar, talvez, no primeiro, no segundo ou no terceiro grupo. Mas Deus quer abrir os nossos olhos nesta manhã, para que sejamos pessoas como Eliseu foi, pessoas com muita fé. E que Deus possa abrir os seus olhos e abrir os meus olhos para enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Eu não sei o que você não tem conseguido enxergar nesta manhã ou neste momento na sua vida. Talvez muitas pessoas não tenham conseguido enxergar algumas coisas importantes. O que você precisa para abrir os seus olhos? Talvez para um jovem que está namorando uma jovem, talvez você pede a Deus para abrir os seus olhos, para que ter certeza desse relacionamento, porque talvez você não tenha, então precisa ter certeza. Talvez você esteja pedindo a Deus nesta manhã para que um emprego que está te afastando dele, dos caminhos de Deus, ou talvez que a falta de um emprego também está tornando a sua fé e está tornando você uma pessoa pouco confiante e por isso não consegue arrumar nenhum emprego. Tenha fé. Talvez o mau uso do tempo que está te afastando da família, tem trabalhado demais, ficado muito tempo fora, não tem dado atenção à esposa ou aos filhos. Deus quer abrir os seus olhos nesta manhã. Talvez Deus precise abrir os olhos de alguns de nós para enxergar o valor das pessoas que mais nos amam e que estão mais próximas a nós. Você que é esposo, que é marido, já disse que a sua esposa está bonita hoje, já disse que a ama, já lhe entregou flores, não somente no dia dos namorados. Lá em casa, Claudinha é alérgica, mas ela aceita chocolate, aceita outras coisas, não é? Não precisa ser flores. Você que é filho, que é filha, tem valorizado seus pais. Você que é pai, tem valorizado os filhos que tem.
as coisas boas que eles têm, que eles são, as suas virtudes. Talvez precisamos que Deus coloque um colírio em nossos olhos nesta manhã. Mas, acima de tudo, o maior colírio, como você e eu temos enxergado o caminho da salvação. Temos nos distraído no caminho por alguma coisa deste mundo, por tempo, emprego, por um par de pernas, como já ouvi uma expressão um pouco esta semana. O que Deus tem que fazer por você para abrir os seus olhos? O que você precisa fazer é se entregar a esse Deus. E como em Apocalipse diz, precisamos de um colírio para enxergarmos aquilo que nós não vemos. Que Deus possa abrir os seus olhos, meus olhos, nesta manhã. E convido você a fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos onde você está, curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Paizinho querido, nós te louvamos nesta manhã porque conseguimos chegar até a tua casa de oração, a este templo. Alguns dos seus filhos estão aqui, Senhor, assistindo a este culto. Outros teus filhos estão assistindo pela internet. Queremos, Senhor, que a tua mensagem, a tua palavra possa chegar aos ouvidos de uma maneira audível e que nós possamos entender que o Senhor quer para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. A nossa oração nesta manhã, Senhor, é: abra os meus olhos, que o Senhor possa desvendar aquilo que nós não conseguimos ver, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, pelos olhos da fé, possamos enxergar a beleza do plano da salvação em nossa vida, a beleza que o Senhor, o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós, os seus filhos, e que nesse momento de crise e pandemia, que nós possamos nos apegar a esse Deus que cuida de nós de todas as formas, e apegarmos a esse Deus, termos a confiança e a certeza de que o Senhor nunca nos abandona. Dá-nos, Senhor, a tua companhia ao irmos para a nossa casa em segurança, que os seus anjos possam continuar nos protegendo e nos guardando nesta cidade agitada, e que nós possamos um dia muito em breve encontrarmos com Eliseu e perguntarmos a ele como foi, e ao seu servo, como foi ter os seus olhos abertos para ver aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Dá-nos a tua companhia, perdoa os nossos pecados, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a você que está nos assistindo pela internet, os irmãos aqui, pedimos a todos que se assentem, por favor, para que saiamos de forma ordenada, para que todos saiamos em segurança e no devido distanciamento. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.